E aí, turma, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá? Como é que tá a quarentena aí? Bom, turma, a partir de hoje a gente vai começar a fazer videoaulas dessa forma, objetivando dar sequência no conteúdo mesmo, tá? Sempre atrelado agora a um formulário, tá? Lá no Google Forms. A gente não vai usar mais o Socrativo como a gente estava usando, então agora a gente vai começar a usar o Google Formulários, por quê? Porque eu entendo que fica mais fácil para vocês no sentido de que no próprio formulário que vocês vão responder, eu vou conseguir ver, vocês vão conseguir ver o vídeo dentro do formulário. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Só vou mandar o link do formulário, vocês vão ter o vídeo lá, aí vocês vão responder e aí eu vou ter acesso a quem está respondendo, quem não está. Vale a pena também vocês observarem a questão do Google Classroom, tá? Que eu estou enviando para vocês aí, então espero que vocês também entrem na sala. Beleza? Mas vamos começar lá a aula aí, ó. Então, pessoal, a aula de hoje é conhecendo o território brasileiro. Nós vamos aprender como que o território brasileiro, ele pegou esse formato que eu brinco muito em sala de aula, que é o formato de coxinha. Lembrando que a coxinha a gente come pela barriga e não por baixo, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Brincadeiras à parte, vamos lá. Pessoal, primeiro a gente precisa saber o que é o território, tá? Aqui está a definição de território para vocês, acompanhem comigo. A território é a porção da sua... O mouse está ali para isso, tá? Para indicar isso daí para vocês. Porção da superfície terrestre transformado pelas ações humanas ao longo do tempo. Então, um pedaço da terra que foi transformado pelo homem de alguma maneira, tá? Onde uma pessoa ou um grupo de pessoas exerce um poder, ou seja, manda dentro desse território, sobre uma fronteira. O que é a fronteira? É o limite ali do poder dessas pessoas. Por exemplo, a casa dos pais de vocês. Tá? A gente tem ali um território. Por que a gente tem um território? Porque a gente pode considerar que os muros são a fronteira e que dentro dos muros ali, quem que manda? Tem alguém ou um grupo de pessoas que manda, seu pai e sua mãe. Então você pode considerar que aquela casa do seu pai é o território da sua mãe, é o território deles. Por quê? Porque você tem alguém que manda e o seu pai e sua mãe transformou aquele espaço da superfície terrestre. Então, o território é esse. O Brasil tem o território, se você olhar o limite dele ali. Quem que manda dentro desse limite? O nosso presidente. Então, você tem a fronteira e você tem o poder, alguém que manda ali. Tá? Então, a gente vai falar disso. Como que o Brasil, as fronteiras do Brasil são o que é hoje. Por que elas são daquela forma que é hoje, que a gente está acostumado a ver em mapa? Tá? Esse é o objetivo da aula. Tá? E aí eu trago essa imagem aqui para ilustrar muito bem isso. Ó. Isso é quando os portugueses chegaram aqui, ó, no antes. Estão vendo lá? Ó? E aqui é quando os portugueses, depois que o território brasileiro passou a ser ocupado por mais do que simplesmente os portugueses. Teoricamente, pessoal, o nosso território deveria ser só isso daqui, ó. Tá? Mas como que ele se transformou nisso tudo aqui, ó? A gente ultrapassou, isso aqui é o famoso Tratado de Tordesilhas, não sei se vocês estudaram história. Como que a gente chegou nesse tamanho de território sendo que era só isso? É isso que eu vou contar para vocês aqui. Primeiro, algumas características. Né? O Brasil ele é tão grande que ele é o quinto maior país do mundo. Ele está atrás apenas da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Estados Unidos, se não me engano, também só ganha da gente porque tem o Alasca, mas a gente é um dos maiores territórios do mundo. Tá? Essa imagem que eu trouxe para vocês, para ilustrar aqui onde está o mouse, para ilustrar que o Brasil ele ocupa 50% da América do Sul. Então, metade do continente da América do Sul é só território brasileiro. Tá? E aqui são os pontos extremos do Brasil, tá? Os lugares mais longe. O lugar mais ao norte que a gente vai encontrar no Brasil é o Monte Caburaí, lá em Roraima. Isso, em Roraima. O ponto mais ao sul que a gente vai encontrar é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. O ponto mais a leste no Brasil é Ponta do Seixas, na Paraíba. É até um lugar turístico. Quem já viajou lá para João Pessoa deve ter conhecido a Ponta do Seixas. E o ponto mais a oeste é lá no Acre, na nascente do Rio Moa. Então essas são as distâncias que nós temos no Brasil. Tá? Em relação aos hemisférios, a gente divide também outras características. A gente também divide o mundo em hemisférios. O meridiano de Greenwich, que é onde eu estou passando o mouse aqui, ó, ele divide desse lado aqui o hemisfério leste ou o hemisfério oriental, tá? Desse outro lado aqui do meridiano de Greenwich, então o meridiano está aqui, ó. Então desse lado aqui é o hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. Se você perceber, o Brasil está totalmente no hemisfério oeste, está 100% no hemisfério oeste ou ocidental, beleza? Tá? Vamos usar o ocidental, sempre oriental e ocidental, beleza?
É isso que vocês vão usar para as questões de vocês. Se a gente traçar a linha do Equador aqui, ó, a gente também divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Tá? O Brasil, ele está quase que totalmente no hemisfério sul. Perceba que tem um pedaço que está no hemisfério norte, está acima da linha do Equador aqui, tá? Então, 90% do território brasileiro está no hemisfério sul. Então, se eu for perguntar para vocês, em relação aos hemisférios, onde que o Brasil se localiza? Você tem que responder assim, ó, ou ele está 100% no hemisfério ocidental, ou você pode falar que ele está totalmente no hemisfério ocidental, beleza? Em relação ao hemisfério sul, pessoal, ao hemisfério sul, a linha do Equador, a gente pode dizer que está quase totalmente, a gente pode dizer, vamos padronizar isso, vamos dizer que ele está 90% no hemisfério sul e o restante no hemisfério norte. Ou vocês também, muitos consideram que a gente está totalmente no hemisfério sul porque é um pedaço muito pequeno, beleza? Isso são características. Bom, as fronteiras brasileiras, tá vendo? Essa linha aqui onde estou passando o mouse é a fronteira, tá? Que eu tinha dito para vocês, ó. Ele só não, na América do Sul ele só não faz fronteira com o Equador. Percebam que o Equador não cola com o Brasil, ó, tá? Onde estou passando o mouse. E o Chile também não cola com o Brasil. O resto, todos os países que estão na América do Sul fazem fronteira com o Brasil. E o que é a fronteira? É o limite. E aí ela pode ser um marco natural, como está indicado aqui para vocês no slide, ou um marco artificial. Um marco natural, por exemplo, é um rio. De um lado do rio é o Brasil, do outro lado é o Paraguai. Por exemplo, quando vocês vão ao Paraguai passar a ponte da amizade lá, de um lado é o Brasil, do outro lado do rio é o Paraguai, é um marco natural. Ou pode ser um marco artificial. O que é um marco artificial? É quando o homem faz esse marco. Por exemplo, uma rua, quem já foi para Ponta Porã, no Mato Grosso, é uma rua que divide. De um lado da rua é Brasil, do outro lado é Paraguai. Pode ser uma linha mesmo traçada no chão, então tem coisas bem loucas ali. Um bom exemplo é Barracão, Cerqueira César e Bernardo de Irigoyen, que fica mais ou menos aqui onde eu estou mostrando o mouse para vocês, ó. Ele fica na divisa entre Paraná, Paraná é uma cidade, a cidade vai chamar Barracão, do lado do Santa Catarina, Cerqueira César, e do lado da Argentina é Bernardo de Irigoyen, ó. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. É uma cidade só que ela está em 3 fronteiras. Então, assim, ó, tem uma linha que passa no meio da cidade. Então, desse lado aqui é o Paraná, Dionísio Cerqueira, perdão, pessoal, eu falei Cerqueira César, mas é Dionísio Cerqueira, tá errado, tá? Dionísio Cerqueira vai ser o lado de Santa Catarina e desse lado aqui, ó, é a Argentina. E o que divide ali? Um marco artificial, é a própria rua mesmo. Beleza? Tá, vamos falar por séculos, tá? Como é que a gente saiu daquela posição? Deixa eu mostrar, voltar aqui para vocês. Como é que a gente saiu disso? Agora vamos falar de fato da fronteira. Como é que a gente sai disso e se torna isso? Vamos lá, só para vocês terem noção. Então a gente vai começar aqui falando do século XVI, que é por volta de 1500, pessoal. Basicamente, nesse período, o Brasil era isso aqui, ó, que eu estou mostrando no mouse para vocês, ó. Só que a gente só ocupava o litoral. Esse interior aqui a gente nem conhecia, Só o litoral. Por quê, pessoal? Porque era muito difícil passar para o interior, porque você tem um conjunto de planaltos e serras aqui no litoral que dificulta essa passagem. Então, basicamente, a gente só ocupava o litoral. E o que a gente produzia no século XVI ali? Só pau-brasil e cana-de-açúcar, tá? E eram coisas assim que nem assim, pau-brasil em si mesmo nem dava tanto dinheiro, compensava mais ir para a Índia, que dava muito mais dinheiro ir para a Índia naquele período ir atrás das especiarias, do que comercializar em si o pau-brasil. A cana-de-açúcar em si dava grana sim, tá? Porque ela era considerada uma especiaria. Mas era basicamente isso que você tinha no Brasil, tá? E assim, se fosse para a gente dizer, a gente tem os produtos aqui, né? Mas se fosse para a gente dizer o que atividades que impulsionavam o Brasil, a gente ocupar o Brasil nesse período, eram 3. Os produtos, que eu disse aqui, então, pau-brasil, cana-de-açúcar, elas impulsionavam. As missões jesuíticas, que eram os padres que vinham para o Brasil, com o objetivo de catequizar os índios. Então, eles vinham lá de Portugal com o objetivo de catequizar os índios. Então, eles entravam no meio da mata e iam ocupando o meio da mata, montando vilas. Tá? Então, eles ajudaram bastante. E os bandeirantes e as entradas, o que eram isso? Eram missões, pessoal. Eram mercenários que eram pagos ou pelo governo de Portugal ou por donos de terras. Quando era pago pelo governo de Portugal, eles chamavam de entrada. Então o governo de Portugal ia lá pagar um mercenário para entrar no meio da mata e procurar ouro, por exemplo. E nisso eles iam montando vilas e tal. E aí muitas vilas surgiram por conta disso, tá? E os bandeirantes eram mercenários também, só que não eram contratados pelos governos, eram contratados por pessoas particulares. Qual que era o objetivo? Entrar no meio da mata, capturar indígena para trabalhar de escravo ou procurar ouro. Então, essas 3 coisas impulsionaram a ocupação do Brasil. Tá? Então, fizeram com que mais pessoas viessem para o Brasil.
Só que era uma ocupação muito no litoral ainda. Isso vai mudar no século 17 e 18, por volta de 1600, do século de 1600 e do século de 1700. Que é quando a gente vai ultrapassar aquele Tratado de Tordesilhas. Olha aqui, ó, essa linha tracejada que está aqui para vocês, ó, é o Tratado de Tordesilhas, ó. Foi o momento em que a gente ultrapassou essa linha, a gente começou a ocupar as terras espanholas. Por quê? Duas coisas. No norte, na região norte do Brasil, onde eu estou passando o mouse aqui, foi por conta da busca pelas drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eles perceberam que ali tinha a Amazônia, e a Amazônia tinha especiarias tão boas quanto tinha na Índia. Então também dava para ganhar dinheiro. Então eles ultrapassaram a linha e começaram a buscar produtos exóticos lá na Amazônia. Isso fez com que a gente ocupasse mais o interior do Brasil. No sul do Brasil, duas coisas vão fazer a gente ocupar e ultrapassar essa linha. Tá? A primeira é a Vila de São Paulo, bem na cidade de São Paulo, aqui onde eu estou com o mouse, ó, foi criada uma Vila de São Paulo por jesuítas. Qual que era o objetivo, pessoal? Ó, onde eu estou passando o mouse aqui, pessoal, você tem um grande conjunto de serras aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Então era muito difícil você passar esse conjunto de serras e conhecer o interior do Brasil, onde eu estou mostrando aqui com o mouse. Acompanha lá o mouse, tá? Então era muito difícil, porque você tinha uma grande cadeia de serras aqui. A Vila de São Paulo vai mudar isso. Por quê? Porque os jesuítas basicamente vão montar um colégio em cima do Planalto da Piratininga, aqui em São Paulo. E esse colégio tinha um objetivo, pessoal, de servir de entreposto. Então o bandeirante, por exemplo, o bandeirante ele saía do litoral, parava na Vila de São Paulo, da Vila de São Paulo descansava, dali ia para o interior buscar o ouro, voltava, parava na Vila de São Paulo, descansava e ia para o litoral. Isso facilitou a viagem, porque você fazia a viagem direto, cansava demais, era muito difícil. A Vila de São Paulo, em cima da serra, facilitou muito. Por quê? Porque era um lugar para eles descansarem. E isso mudou completamente a ocupação brasileira nesse período. Por quê? Porque agora era mais fácil os bandeirantes ir para o interior do Brasil. A Vila de São Paulo, só para vocês terem noção, ó, esse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês é exatamente aqui. Ó. Então, o litoral aqui era todo ocupado, essa parte aqui. Só que essa parte mais alta aqui que está mostrando no mapa era difícil de ultrapassar. Então, os jesuítas montaram um colégio aqui que era para catequizar os índios e acabou sendo usado pelos bandeirantes para descansar. Ali, ó, mais ou menos aqui, ó, esse é o mapa. Ó, aqui é o Colégio de São Paulo, ó, aqui é o pátio onde estou passando o mouse. Então, os bandeirantes eles vinham lá do litoral, descansavam aqui e daqui eles partiam lá para o interior do Brasil em busca de ouro. Essa é uma imagem aqui do Colégio de São Paulo, como é que funcionava, os bandeirantes, ó, chegando para descansar e tal. Até hoje o Colégio de São Paulo existe lá em São Paulo e foi o que fundou a cidade. É o início da cidade de São Paulo é isso. Por isso que a cidade de São Paulo se chama São Paulo, por conta do Colégio de São Paulo. Hoje é um museu, olha que bonito que ele é, tá? Beleza? E aí isso facilitou os bandeirantes ir para o interior do Brasil e a gente começou a ocupar o Brasil e lá a gente achou o ouro em Minas Gerais, mais ou menos, na altura de Minas Gerais. Então o Colégio de São Paulo foi muito importante para a gente achar o ouro e ocupar mais o interior do Brasil. Tá certo? E os tropeiros, quem que eram os tropeiros, pessoal? Essa aqui é uma foto dos tropeiros. Tropeiros, pessoal, eram pessoas, olha nesse mapa, que saíam lá do Rio Grande do Sul, né? Iam em direção ao norte do Brasil, através do caminho dos tropeiros, até chegar na cidade de Sorocaba, ali em São Paulo. O que, que eles levavam com eles? Boi, carne e couro. Por quê? Porque a região, deixa eu voltar aqui no mapa, ó, só para vocês verem. A região de Minas Gerais, então eles vinham aqui, ó, olha aqui, ó. Os bandeirantes vinham para o Colégio de São Paulo, daqui eles iam para o interior. E ali eles achavam o ouro, ali na altura de Goiás, Minas Gerais, mais ou menos. Eles acharam ouro. Só que assim, como ali começou a se tornar uma sociedade muito rica, não tinha carne, não tinha couro para fazer roupa. Então, os caras que moravam no sul, eles vinham em grandes tropas, com gado, carne, atravessando, subindo aqui no norte, onde está o mouse aqui, até chegar mais ou menos na região de Sorocaba. E ali eles vendiam a carne e o couro. Daqui de Sorocaba, a carne e o couro saía para a região mineradora, para as pessoas ricas comprarem a carne e o couro. E isso fez com que várias cidades surgissem. Olha os exemplos aqui para vocês no mapa. Olha aqui, ó. Então saíam principalmente de Viamão, então passando aqui no Paraná mesmo, ó, Mafra, Rio Negro, Lapa, própria Curitiba, Ponta Grossa, Castro, são todas cidades que surgiram no caminho dos tropeiros. Por quê? Porque não tinha como você fazer a viagem direto, né? Então, à medida que eles iam parando para descansar, formavam-se vendinhas, e aí eles vendiam as coisas para os tropeiros, e aí eles paravam em Lages, e aí tinha mais uma vendinha, aí as vendinhas começaram a surgir casas em volta das vendinhas, e foram surgindo cidades no caminho dos tropeiros, que era para atender essas pessoas. Então, são vários os efeitos que ocorrem no século XVII e XVIII para que a gente ocupe o Brasil.
Aí as coisas mudam. Assim, ó, aí o tratado, aquele tratado de Tordesilhas, ele vai ter que mudar. Por quê? Porque a gente já ultrapassou, né, a gente já está ocupando boa parte da Amazônia por causa das drogas do sertão, Minas Gerais e Goiás também já são ocupados. E aí o Tratado de Tordesilhas deixa de existir e a gente em 1750 ali, ó, voltar aqui para vocês, 1750, no século XVIII, a gente vai ter um novo tratado, o Tratado de Madrid, que é Utiposidetes, que significa o direito de posse. É que o Brasil já tinha, os portugueses já tinham tão ocupado esses territórios que passamos a, literalmente, os espanhóis falaram, beleza, vocês já estão aí, tó, é de vocês. E isso ocorre em 1750. E aí o Brasil sai daquele formato, esse formato aqui que eu estou passando o mouse para vocês, olha lá, para esse formato aqui, ó, muito mais parecido com o Brasil atual. Beleza? As coisas vão mudar no século XIX, em 1800. Três atividades agora, o ouro acaba e tal, né? Os tropeiros já não faz tanto sentido. Aí três outras atividades vão impulsionar ali, vão ser as economias motoras. O cacau no sul da Bahia, aqui ó, numa região no sul da Bahia, é um fator importante, mas os mais importantes, não pode esquecer do cacau no sul da Bahia, mas os mais importantes, pessoal, é o látex aqui na Amazônia, que é o que está em amarelo para vocês, olha lá, tá? E o café aqui na região sudeste, que é essa parte marrom. Isso daqui vai fazer muita pessoa ocupar o Brasil, o interior do Brasil. A própria São Paulo mesmo vai começar a ser ocupada muito mais para o interior, Paraná também, por conta do café. E a gente vai ter um aumento significativo das ferrovias, porque você precisava transportar essas coisas de um lado para o outro bem rápido. Então as redes de interligação entre os estados começam a melhorar nesse período. E a gente vai ocupando mais o interior, mais o interior. Só que tinha uma região ainda que não era tão ocupada, que é a região centro-oeste aqui, ó. Mato Grosso e Mato Grosso aqui, Mato Grosso não eram ainda tão ocupados. A Amazônia já estava relativamente ocupada, o Nordeste também, principalmente por conta da cana-de-açúcar. Aqui a região sudeste, o café começa a ocupar bastante, a região sul também, tinha o caso dos tropeiros, só que tinha a região centro-oeste que ainda não era ocupada no século XIX. E isso vai mudar no século XX. Por que vai mudar no século XX? Porque a gente vai ter a intensificação da industrialização, o êxodo rural, principalmente a ampliação do transporte entre as cidades, mas mais do que isso, pessoal, a construção de Brasília, que fez com que muita pessoa viesse morar aqui na região centro-oeste, porque até então a capital era o Rio de Janeiro. Com a construção de Brasília no século XX, pessoal, muitas pessoas vão vir morar no interior do Brasil. A gente vai ter a expansão da fronteira agrícola também, que é um fator importante. O que é a expansão da fronteira agrícola? O Brasil, pessoal, vou traçar uma linha aqui com o mouse. Ó. O Brasil mais ou menos só produzia até aqui, ó. Até aqui, daqui para cá, ó, nesse território aqui. Por quê? Porque a terra era boa de produzir aqui. Aqui no interior a terra era péssima, ruim. Por que ela era ruim? Porque ela era muito ácida a terra. E aí a gente passa a utilizar uma técnica para tirar a acidez do solo, que é a técnica da calagem. O que é a técnica da calagem? A gente passa a jogar cal na terra e misturar. Quando a gente joga cal na terra e mistura, a terra ela deixa de ser ácida. E aí ela passa a produzir alguma coisa. Porque a terra, quando ela é muito ácida, não nasce nada. Agora, quando a terra deixa de ser ácida, ela passa a nascer. E aí essas áreas aqui na região centro-oeste passam a ser de interesse dos agricultores. Por quê? Porque eram muito baratas. Então as pessoas passam a vender suas fazendas aqui na região sudeste, que eram caras, e começam a comprar fazendas enormes aqui, usando a técnica da calagem, passam a produzir ali. E isso vai fazer com que mais pessoas venham para a região centro-oeste. Porém, a gente ainda é dividido em arquipélagos econômicos, tá, pessoal? Aqui na região sudeste é a região industrial, na região centro-oeste a gente ainda é agricultores ali na região norte a gente é extrativista, na região nordeste a gente é meio industrial, meio agricultor, na região sul a gente está na mesma pegada, só que assim, não tem uma conexão muito boa entre essas regiões por causa do transporte, por isso que a gente diz que a gente ainda existe arquipélagos econômicos, é como se fossem ilhas separadas no Brasil ali. Beleza, pessoal? Tentei ser o mais breve possível. Vocês têm aí as atividades para serem realizadas no Google Formulários. Espero que tenha agradado. Beleza, pessoal? Até mais, ó. E fica em casa, tá?